Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thay Balieiro e eu sou sua host do podcast Mais Segurança Digital. E hoje eu estou com um convidado ilustre, que é CEO e fundador da Decrypt, trabalha com segurança digital desde 2007 e é especialista em respostas a incidentes cibernéticos. Presidente da Associação Brasileira de Segurança Cibernética, fundou a Decrypt em 2019, com a missão de diferir no mercado da segurança digital das demais empresas quanto à entrega dos seus serviços. Respondeu a 4.786 incidentes desde o início da Decrypt. Com vocês, Iago Kim. Muito obrigado. Você falou mesmo esse monte de número aí. Quanto que deu? 4.000 e quanto? 786. Ok. É isso daí. Se você tá falando, é isso daí. Tá tudo certo. Prazer estar aqui, viu? Que bom. Me conta um pouquinho da Decrypt e as suas frentes e serviços. Olha, na Decrypt a gente tem 4 frentes de trabalho, basicamente. Então, a gente trabalha com o que a gente acredita que é o desenvolvimento da maturidade do cliente. Então, são 4 frentes que começam com resposta a incidentes. Depois a gente vai para a segurança de borda. Depois gestão de vulnerabilidade. E aí vem a segurança preventiva. Então, lógico que os 4 serviços eles estão dentro de um plano só, que é levar a maturidade do cliente em segurança. Então, digamos que a gente começa com resposta a incidentes, por quê? Porque não adianta você ir proteger um cliente lá no preventivo e amanhã ele ser hackeado, ele ter um incidente. Então, a gente prepara o cliente primeiro para responder um incidente, que talvez ele já esteja aí sendo atacado, já está hackeado, nem percebeu, né? Depois a gente vai estruturar ele para o que a gente vai proteger na estrutura de site, de aplicativo, que é onde ele se expõe ao público, né? E aí a gente vai tratar as vulnerabilidades, vai organizar a rotina de segurança dele com gestão de vulnerabilidade e a segurança preventiva. Então, digamos que os 4 serviços, eles são interdependentes. O cliente consegue contratar separado, né? Mas também dá para a gente dizer que a gente começa a fazer os 4 serviços, quando contratados todos juntos, né? Ao lado do outro, né? Não tem como você trabalhar com resposta a incidentes sem você se preocupar com o preventivo, né? Não tem como eu ir lá e dizer assim, olha, você vai responder um incidente assim. Quando você está fazendo isso e o cliente não está respondendo o incidente, não está sob incidente, você também está fazendo um trabalho preventivo, né? Você está prevenindo ele, preparando ele para poder responder o incidente. A mesma coisa para a gestão de vulnerabilidade, a mesma coisa para a segurança de bordo, né? Quando você faz um trabalho de proteção de aplicativo, de site, por exemplo, a demanda ali ela gira em torno sempre de prevenir e de automatizar a pronta resposta, né? Então são 4 serviços, 4 frentes aí do mesmo atendimento, digamos, né? Qual tipo de serviço que você mais responde na Decrypt? Resposta a incidentes, assim, de longe, né? Muito porque o cliente ainda não tem maturidade, né? O mercado brasileiro está se desenvolvendo, as empresas elas investem em segurança muito mais no sentido de cobrir uma brecha que elas acabaram de descobrir. Isso acaba se tornando um custo, né, um gasto para a empresa, não é um investimento, não é visto como investimento. Então, quando o incidente acontece, a empresa tem a justificativa para gastar aquele dinheiro, para contratar uma empresa de segurança. Então, a gente acaba atendendo o cliente em resposta a incidentes como se fosse um diagnóstico de toda uma realidade, de uma estrutura que o cliente vem construindo, uma estrutura de insegurança que ele vem construindo há tempos, né, há anos e até há décadas, muitas vezes. A gente atende com resposta a incidentes, 80% dos casos, 70%, de 70% para 80%, e aí vai estruturando, vai maturando esse cliente, vai preparando ele para os outros atendimentos. Mas de longe é o que tem mais, não tem jeito. E você pode contar um pouquinho de uma das histórias de resposta a incidente que você acha que mais impactou na sua carreira? Olha, ontem eu passei por um incidente curioso. Mas não sei se foi o mais impactante, mas geralmente os incidentes mais impactantes, eles são incidentes que implicam a persistência do criminoso, da quadrilha, do time específico que está fazendo o ataque. Então, por exemplo, para você se estruturar e permanecer durante um sistema, né, ou seja, você invade um sistema, invade uma empresa, você fica lá dentro, né, o criminoso fica dentro do sistema usando o sistema,
O sistema de segurança que o cliente tem até detecta uma atividade anômala e o criminoso ainda assim ele consegue burlar essa atividade, ele consegue passar desapercebido ali naquele processo de monitoramento, né? Esses são incidentes que chocam a gente muito, que trabalha com segurança todo dia, porque por dois motivos. O primeiro geralmente é porque se o criminoso ele se molda de acordo com os processos da empresa, os sistemas que a empresa tem, é muito difícil da gente responder. E segundo, que é muito prejuízo. Quando tem um incidente desse, geralmente a empresa fecha, a empresa ela não se recupera. E nesse incidente que mais marcou, inclusive, a empresa ela faliu. Era uma empresa que estava na capa dos jornais, né, todo dia, notícia boa, recebendo investimento, crescendo no mercado. E do dia para a noite ela foi hackeada, só que ela não foi hackeada do dia para a noite. Já estavam há 2 anos lá, dentro do sistema, mandando boletos para os clientes dessa empresa, se passando pelos cobradores, pelos serviços ali, né, que foram contratados, os clientes pagavam, só que o dinheiro nunca caía na conta da empresa, esse dinheiro era desviado. Depois a gente foi descobrir que abriram uma conta corrente em nome da empresa, com o CNPJ da empresa, usando os documentos de um diretor da empresa. E o mais chocante é que não era, né? O primeiro pensamento seria, poxa, tem alguém dentro da empresa fazendo isso. Mas não era, era gente de fora que se aproveitou de uma vulnerabilidade de um sistema do setor financeiro da empresa, se infiltraram no sistema e eles cuidavam inclusive das correções de segurança do sistema que emitia boleto. Então, sempre que havia uma nova atualização, correção, modificação no sistema de segurança, aliás, no sistema de emissão de boleto, quem mandava essas atualizações eram os criminosos, né? E aí, isso fazia com que eles persistissem no sistema. Eles persistiram por 2 anos, todos os meses emitindo boleto de faturamento. Só começou a dar problema quando foram fazer uma auditoria na empresa financeira, descobriram o problema sério, mas assim, descobriram muito tempo depois, né? A gente descobriu, inclusive, que a contabilidade, por não entender o que estava acontecendo, começou a inventar contas, né? A inventar possibilidades de registrar aquele caixa, porque era mais interessante explicar e justificar um prejuízo do que dizer numa reunião que não sabia o que estava acontecendo. Tudo errado. Então vai virando uma bola de neve, porque a contabilidade precisa explicar. A contabilidade não vai dizer que não sabe. A contabilidade tem que prestar contas, tem que registrar, tem que documentar, né? O financeiro vai colocar essa projeção no relatório e vai planejar esse custo, que foi um prejuízo, para o ano que vem também. E aí a previsão deles de prejuízo, né, eles fizeram uma reunião para planejar o próximo ano, já entrar para o 3º ano, e colocaram no prejuízo aceito, né, da empresa o custo que eles iam ter com mais esse vazamento de... Eles chamavam de incoerência de cobrança. Então era como se... Eles entendiam como se fosse um problema do sistema de pagamento de boleto. E por isso que tantas atualizações eram feitas no sistema. Então, o sistema está dando problema, vai lá e atualiza, corrige, arruma, né? Acontecia que tinha... E aí chamaram a gente logo de cara achou que era gente da empresa, né? O próprio diretor da empresa, que estava roubando a empresa. A gente teve que se infiltrar nas equipes, trazer eles para perto da gente, entender como acontecia o processo de atualização de software. A gente separou, olha, ou pode ser processo, ou pode ser sistema. Né? Quais sistemas estão hackeados, quais processos estão com problema de gestão, né? O que pode estar sendo encoberto aí. E aí a gente chegou nessa encoberta da contabilidade, depois chegou na parte de finanças, depois chegou na comunicação da empresa, porque eles já tinham até um nome, uma rotina para isso, né? Que era inconsistências de cobrança. Até que a gente chegou no ponto final, que era uma empresa, a causa era uma empresa que tinha desenvolvido a primeira versão do software de cobrança deles. Essa empresa tinha um núcleo que ficou alocado dentro desse nosso cliente por 1 ano desenvolvendo software e customizando para eles. E 2 desses colaboradores dessa empresa saíram da empresa de software, mas continuaram o projeto deles, né? E nunca nessa empresa, que era uma empresa enorme, eles haviam feito um teste de segurança interno.
Então, eles contratavam, por lei, eles eram obrigados a contratar um teste de segurança externo, ou seja, a gente testava, as empresas testavam o site, testava o aplicativo deles, para proteger contra o inimigo de fora, né? Então, vamos proteger como se o atacante viesse de fora atacar o nosso sistema. Mas nunca testaram para dentro, esse sistema não tinha nem acesso, né, à internet. Né? Ele se comunicava especificamente com os bancos para poder emitir e registrar os boletos e baixar as atualizações de pagamento só. Então, como que a gente conseguiu entender as vulnerabilidades? A gente teve que abrir o código desse sistema e entender que, na verdade, não era um problema de segurança, né? Era uma coisa interna mesmo. Era uma feature, era uma funcionalidade do sistema que ele desviava, e ele desviava seletivamente. Você ticava os clientes que você queria receber, tinha um algoritmo que randomizava esses clientes, e ele dizia assim, olha, mês que vem, manda um boleto para tal cliente, porque nunca mandou, porque o ticket médio do boleto do cliente é bom. Então ele ia selecionando esses clientes de modo que o cliente nunca fosse um cliente repetido, né? Acreditavam que isso ia prolongar aí o tempo de exploração, até que prolongou, né? Então, esse trabalho me chocou muito, deu muito trabalho, muitas noites sem dormir, o peso psicológico de atender um cliente desse é quase que a gente saiu desse mercado de investigação, porque o cliente, ele joga em cima da gente toda a expectativa que ele tem da resolução do caso. Então, ele já está contratando a gente porque ele não sabe o que está acontecendo. E passa um tempo da investigação, que levou 6 meses, 5, 6 meses, passa um tempo, é como se para o cliente a gente começasse a virar cúmplice dos criminosos. Porque não está resolvendo, quero logo. Não está resolvendo, logo. eu estou pagando, eu quero logo. Eu já não sei o que fazer mais. Mês que vem tem que emitir boleto de novo, isso vai continuar acontecendo. Então, deu muito trabalho nos meses finais manter a linha de investigação, que a gente não podia, até o último momento da conclusão da investigação, abrir e dizer, olha, eu acho que é isso daqui. No nosso mercado a gente não pode achar nada, né? A gente costuma dizer que o que a gente achar está errado, né? Então, estou ali olhando uma vulnerabilidade, achei, está errado. Ela tem que ter um rastro, ela tem que vir de algum lugar. A gente tem que comprovar com relatório, com evidência, com dado. A gente explorou a vulnerabilidade, a gente emitiu um boleto, a gente fez o algoritmo selecionar um dos diretores na reunião para demonstrar. E aí, comprovando, mostrando para eles, a gente chegou até os 2 criminosos finais ali. E aí deixou a empresa decidir se eles queriam levar para a justiça, se eles queriam fazer algum tipo de medida. Aí eu já não posso contar o que seguiu dali, mas foi um caso assim muito transformador na minha carreira, porque eu mudei a postura de tratar com o cliente desde então. As pessoas se emocionaram na reunião final, porque a empresa praticamente se acusava, os colaboradores, ninguém confiava, o clima da empresa estava horrível, assim, ninguém confiava em ninguém, as pessoas achavam que tinha gente que participava, que não participava, porque passa meses que você está investigando, se logo de cara a Decrypt não encontra o que está acontecendo, não descobre, não explica, a primeira impressão que as pessoas têm é que tem gente aqui dentro fazendo alguma coisa, né? Tá acontecendo alguma coisa, esses caras não concluem logo, o que está acontecendo, né? Das duas, eles não estão trabalhando, ou eles estão trabalhando muito. E foi se criando um clima bem complicado para gerir, para tocar com as pessoas, né? Acabou que um dos diretores da empresa hoje em dia, né, quer muito ser sócio da Decrypt, ele quer participar do board disso, ele gostou muito, ele ficou fascinado pelo trabalho que a gente fez, mas me mostrou que a gente não pode desistir do cliente, nunca, a gente não pode falar assim, tá difícil demais, né, a gente não encontra de jeito nenhum. A gente é de uma área de exatas, por mais que o tratamento humano ele seja 99% do caso, mas existe uma resposta, uma explicação. Você não pode dizer assim, não sei. Né? Não sei, nosso mercado não existe. Né? A gente deixa para tudo que não é segurança ou não sei. Tem que ter uma explicação. Que caso, hein?
E com isso, a gente imagina diversas coisas que podem acontecer dentro de uma empresa, sendo ela grande ou pequena. E eu acho que você podia contar um pouquinho e dar dicas também para o pessoal que está ouvindo de como se proteger desses casos quando vem algo interno de funcionário. E aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre implementação de segurança mesmo nas empresas. O que você acha? Com certeza. A primeira grande dica é se preocupe com segurança, né? As empresas hoje, as pessoas, o público de uma maneira geral, acredita que segurança é algo muito especializado, é algo muito focado. As pessoas não entendem, elas precisam entender como se proteger. É muito simples. Os sistemas que você usa, todos eles, tem um menuzinho, tem um lugar onde trata de segurança. Então, se você ir em uma rede social, no aplicativo da rede social, se você ir no seu e-mail, se você ir no roteador da sua casa, se você ir na televisão, né, Smart TV da sua casa, tudo que tem internet hoje, ela tem um painel de configuração de segurança. Seja nível de segurança, seja autenticação. As pessoas precisam se preocupar com segurança. As pessoas se preocupam em serem hackeadas. Aliás, em não serem hackeadas. Elas se preocupam com o resultado da não segurança. Elas temem serem hackeadas. Elas sabem que isso é muito sério. Perder dinheiro, perder acesso. Mas a real preocupação em configurar o que é configurável em segurança, ela não existe e ela é tida como algo muito chato. Os aplicativos hoje, eles foram feitos, que são os aplicativos que adestram a gente a usar tecnologia hoje, né? Os aplicativos, os dispositivos móveis, eles foram feitos para quando você faz o setup deles, para quando você configura, poxa, eu comprei um celular, vou seguir o passo a passo para usar esse celular. Eles geralmente levam o usuário a seguir a primeira camada de segurança, que é a senha. Só que dentro do menu de segurança tem muito mais configurações. Então a primeira dica é: explore todas essas configurações de segurança. Ative a autenticação de 2 fatores. Ative o processo de atualização automática. Ative as notificações de segurança. É muito importante. As pessoas geralmente elas não querem ser perturbadas com alertas, né? Olha, um novo dispositivo logou na sua conta aqui, né? Então é muito importante essa preocupação da empresa e da pessoa com as configurações de segurança dos sistemas que elas usam. É o primeiro passo. Eu diria que são 70% a 80% dos passos, das medidas que as empresas e pessoas precisam tomar. Todo o resto nasce, os 20%, 30%, eles começam quando a empresa ou a pessoa, nos 2 casos, tem muito sistema, tem muita coisa para cuidar, e aí você vai contratar uma empresa de segurança, né? Então, segurança ela é acessível para todos, desde que ela se torne algo realizável, cumprível. Se não, se você tiver 50 dispositivos para tomar conta na segurança, é bom você contratar uma empresa, né? É mais fácil. Né? Mas comece primeiro se dando conta do quanto que você tem. A gente chega numa pessoa hoje, se eu perguntar para você, Tainá, quantos painéis de segurança você gere hoje? Né? Quantos aplicativos e sistemas hoje você faz login, né? Ainda que de forma automática, ainda que mostrando o rosto, digitando um PIN, que você faz login. Se você me listar 20, com certeza ainda vai ser pouco. Vai ser pouco assim na sua vida. Bem mais. Então, o que as pessoas precisam ter é essa visão de que tudo é configurável em segurança. Faz parte do trabalho configurar. Assim como faz parte do trabalho de se viver, né? Escovar os dentes, pentear o cabelo, né? Lavar a mão, faz parte também cuidar da segurança e dos seus dispositivos, dos seus painéis de segurança. Não, eu acho que é interessante a gente abordar também o tema de implementação desses níveis de segurança dentro das empresas. Como a gente trabalha com funcionário mau caráter, negligente, como vocês fazem isso? O que a gente percebe é que as empresas hoje, ainda mais nessa situação de pandemia, pós-pandemia, é que os colaboradores eles estão esgotados. É um esgotamento geral. Você vai numa empresa trabalhar, ele está trabalhando por 3, por 4. Ele está
com tanta coisa para entregar, porque metade do time foi demitido, que sobra muito pouco tempo para se preocupar com, digamos, assuntos secundários à entrega dele. Então, as empresas hoje, como que elas se protegem e ajudam o profissional que trabalha dentro delas a proteger a empresa e a se proteger? Incluir na rotina de entrega, né? Parece que eu estou contando uma piada, mas assim, transforma em mais uma entrega que esse profissional esgotado precisa entregar. Também um comportamento de segurança. Então, assim, comportamento de segurança é um comportamento, assim como a postura que a gente tem ao sentar. É se colocar diante de um link, um site, um aplicativo, uma configuração de segurança e entender que um comportamento precisa ser mantido, um nível de comportamento. E esse nível de comportamento tem algumas regras, e essas regras precisam ser comunicadas para o colaborador. As empresas esquecem que contratar um profissional altamente qualificado, contratar um profissional que trabalhou em grandes empresas, estudou em grandes universidades, tem uma série de formações e certificações, não quer dizer esperar desse colaborador nem um comportamento ético e nem um comportamento altamente especializado em segurança. Ética a gente ensina todo dia, assim como o comportamento de segurança, porque um anda junto com o outro. Se ensina a ética na faculdade, né? Não se ensina segurança digital na faculdade. Até porque a faculdade já ensina muita coisa. As pessoas que fazem faculdade já não aguentam mais de tanta matéria, né? Mas a empresa precisa ter esse papel de evangelizar. Ela precisa dizer para o funcionário, para o colaborador, o que ela espera, que tipo de comportamento que ela espera, que tipo de postura que ela espera. Olha, como fazer isso? Comunicação, conversa. A gente está aqui para isso também, lógico. Mas assim, é muito importante conversar. É muito importante parar um pouco, não sendo uma conversa de cima para baixo, de gestores, mas uma conversa horizontal, para conversar entre os times sobre como tem sido difícil tomar decisões de segurança na empresa. Poxa, vamos montar um comitê de segurança e vamos estruturar as pessoas desse comitê para questionar os outros colaboradores. Vamos parar um dia, numa quarta-feira, no meio da semana, e vamos conversar sobre o comportamento de segurança. Fantástico, mas primeiro tem que começar com a empresa dizendo o que ela espera do colaborador. Não tem como, né? As empresas têm mania de demitir as pessoas por comportamento, né? Contrata-se habilidade, né? E mede-se e demite-se comportamento. Não tem como você demitir uma pessoa porque ela usou um sistema pirata sem você nunca dizer para a pessoa: não use um sistema pirata. A gente tem um caso de um hospital, que o hospital ficou um final de semana todo hackeado. Os aparelhos, os computadores que controlam a respiração de pessoas na UTI, analisam a termodinâmica do corpo da pessoa, os líquidos, os batimentos. Isso tudo são computadores que fazem. Esses computadores foram hackeados, a rede do hospital foi tomada, porque no andar de baixo tinha computadores com um sistema operacional pirata, com uma backdoor lá, com uma porta de entrada de livre acesso a toda a rede do hospital, que estava compartilhada. Então, é lógico, né? Falta de capacidade técnica para organizar uma rede, falta de capacitação e de responsabilização dos profissionais técnicos que instalaram tudo aquilo, claro, né? Mas não existia nenhuma política no hospital quanto à segurança. A gente chegou lá para atender o incidente, a gente perguntou: cadê os protocolos de resposta a incidentes de vocês? Se vocês tiverem um incidente aqui, o que tem que ser feito primeiro e depois? Não tem. E a política de uso de dispositivos? Como que vocês dizem para o colaborador como ele tem que travar a tela, desligar o computador, limpar a mesa dele, não usar senha, escrita, né? Não tem. Eu falei, então, vocês são corresponsáveis pelo incidente. Não adianta vocês só demitirem esse colaborador, amanhã vocês vão colocar outro, ainda que seja um super de um profissional, que seja super bem formado em segurança, vocês vão condicionar ele ao ambiente de vocês, à cultura de vocês, que é uma cultura de não protocolo, de faça como você achar melhor, né? Então as empresas precisam, além de contratar bons profissionais, entender que precisam comunicar, precisa dizer para o profissional o que espera dele quanto à segurança. E para fazer isso, não dá muito trabalho, não precisa nem contratar gente.
pesquisa as melhores práticas de segurança. Pesquisa, escreve um documento, monta um grupo de debate, de discussão, de conversa. Não precisa sair contratando para tudo, porque é o primeiro preconceito que as pessoas e empresas têm. Segurança custa caro. Eu não tenho verba, não tenho orçamento para isso, eu não tenho nem planejamento orçamentário para isso, né? Eu não tenho como incluir X mil de mensalidade, de anuidade no meu orçamento. Ok, o que você pode fazer hoje para a segurança digital? Faça, pesquisa, constrói, né? É muito mais uma mudança de atitude do que sair gastando dinheiro até. Porque muitas vezes a empresa contrata uma grande empresa de segurança. O cliente ele se estrutura, ele fala, eu vou contratar melhor, mas ele não tem tanto essa cultura que ele acha que ele está contratando uma pílula para resolver um problema. Então eu vou contratar uma empresa, essa empresa vai me dar todos os documentos, vai me instalar todos os softwares, a empresa faz tudo direitinho. Você volta 1 ano depois na empresa, essa empresa está hackeada, essa empresa está sob incidente. Hoje, mais de 70%, eu diria 80%, sem medo de errar, das empresas que a gente atende, elas já tiveram uma empresa de segurança contratada. Faz parte do nosso trabalho, né? O nosso mercado é responder incidentes e geralmente a gente é uma empresa que coordena outras empresas de segurança durante o incidente, né? Então, pela nossa especialização em resposta a incidentes, a gente geralmente trata empresas que já passaram por 1, 2, 3 empresas. Mas o que a gente vê é essa... Eu acho que o termo seria... essa falta de... essa letargia quanto à segurança. Assim, segurança cabe àquela empresa que foi contratada. E aí, com o tempo, a palavra correta é entropia. Com o tempo, a empresa vai entropiando. Os sistemas de segurança, eles tendem à entropia. Então, eu vou lá e implemento um processo. Funciona bonitinho o processo. No primeiro mês. No segundo mês, já não funciona tão bem. No terceiro, vai se perdendo, troca de funcionário. Funcionário que entrou não sabe... Não recebe todas as não recebe o informações. treinamento. A empresa não implementa aquela cultura, aquele processo. Então, faz parte da empresa cuidar dessa entropia. Porque com o tempo, tudo que ela vai precisar é de um incidente para poder voltar para a linha. E como que ela volta para a linha? Tendo outro incidente. Tendo outro incidente. Ela vai precisar ter um incidente, então ela fica de incidente a incidente, tentando entrar numa dimensão, numa linha específica, que deveria ser a linha dela, né? A gente fala tanto de humanização hoje. O que significa proteger uma empresa? Significa entender quem é a empresa. Que alma, que espírito que tem aquela empresa. Como as pessoas pensam e se compartilham e se reagem umas às outras, aos seus pensamentos, às suas visões de gestão, de processo. Entender como isso funciona e proteger e implementar processos de acordo com o que as pessoas acreditam. Se você implementar um processo de segurança que vai contra uma política e uma crença mesmo dos times, ou você muda essa crença, né? Ou você vai ter um trabalho... Infelizmente. Ou você muda o time. Então, dá muito menos trabalho entender quem é a empresa, entregar essa segurança sob medida. É nisso que a gente acredita na Decrypt, né? As outras empresas do mercado, elas vêm para o cliente delas como um esquadro a encaixar, uma receita de bolo. Ó, você quer implementar a segurança? Tá aqui, ó. Tá aqui teus sistemas, tá aqui teus processos, faça isso daqui e no final vai dar tudo certo. Mas não é bem assim, né, Acontece gente? o contrário. A empresa rejeita aquilo, os sistemas ninguém sabe mexer, os testes são protocolares, ninguém consegue interpretar os testes de segurança, na verdade, eles criam novos problemas e não soluções para a empresa. Então, hoje o tão famigerado pentest, por exemplo, ele cria um backlog de segurança a ser corrigido, né? Um grupo específico de vulnerabilidades que precisa ser corrigido. A empresa levanta isso e fala, isso aqui é um monte de problema que eu preciso resolver. A empresa não entende como uma oportunidade de melhorar o produto, de lançar uma funcionalidade nova. Por quê? Porque a empresa de segurança que está entregando o relatório está trabalhando pelo relatório, não está trabalhando pela segurança do cliente, não está trabalhando pelo resultado final do relatório, que não é um grupo de vulnerabilidades, mas um grupo de correções, um grupo de soluções implementadas que vai proteger o cliente. Então é muito importante a empresa como um todo entender que se contratar uma empresa de segurança vai ter que cobrar, vai ter que exigir
mudança e implementação de cultura dos seus colaboradores. Não é um trabalho a ser feito unilateralmente, né, de um lado só. Não é um trabalho a ser feito só pelo lado da empresa. A empresa contrata uma empresa de segurança e ao entender como o trabalho funciona, ela precisa se mexer e se mexer muito. Porque o incidente que ela passou já é um fator motivador. Por isso que muitas empresas, inclusive, precisam de um incidente, né? A gente costuma dizer que as empresas do Brasil só amadurecem de incidente em incidente. Por isso. Porque se eu chegar hoje numa empresa onde ela acredita que está toda segura, eu dizer para você assim, vamos fazer uma política para mudar todo o teu processo de login, de troca de senha? Você vai falar. Dá trabalho. Nunca tive problema com senha. Tá funcionando. O que está acontecendo? Por que você vai mudar? Você vai me atrasar. Se o colaborador tiver que trocar de senha todo dia, ou toda semana, ou todo mês, imagina os problemas que esse colaborador vai ter para isso. Então, essa variação na rotina do colaborador, ela tem que ser admitida quando uma empresa de segurança começa a trabalhar. E a Decrypt, ela ajuda na parte de contratação, quando uma empresa ela começa a fazer implementação? Sim, a Decrypt ela entende que segurança ela começa até antes do candidato trabalhar na empresa. Então, lógico que a gente não vai forçar o cliente a implementar um processo de segurança para contratação, né? Seleção, recrutamento e seleção. Só que a gente recomenda esses processos. A gente recomenda uma série de documentos que ajudam a empresa desde o processo de recrutamento, a recrutar correto, recrutar certo. Como que você faz isso? Tem que entender quem é a empresa, como ela está anunciando a vaga, e depois condicionar os candidatos a se colocarem numa postura, primeiro, de sigilo, né? Não é porque você está participando do processo seletivo em que a empresa vai te dar vários detalhes de como a vaga funciona, né? Você vai na empresa, você chega na empresa, você entende quem são as pessoas-chaves lá, você entende como a empresa está, onde a empresa está. Tem empresa que não pode, por exemplo, dizer onde fica o próprio escritório dela, porque geralmente é um escritório administrativo, não é um escritório de atendimento ao cliente, é aquele escritório onde ficam as máquinas de segurança da empresa, onde ficam a estrutura financeira da empresa. Então a gente precisa mapear isso e ajuda o cliente a bolar uma série de documentos, a desenvolver uma série de documentos. Por exemplo, tem NDA para processo seletivo. Então, vai participar do processo seletivo, assine esse documento dizendo que você vai se comprometer, mesmo que você não passe no processo seletivo, a manter sigilo sobre o processo, sobre a empresa, sobre as perguntas que a gente fez para você. Isso é muito importante. Por quê nesse passo? Hoje em dia existe ataque de engenharia social. Ou seja, eu me passo por um interessado na sua empresa, no seu negócio, e estando interessado, eu faço muitas perguntas, e essas perguntas acabam expondo a empresa a vulnerabilidades de processos, que são as maiores vulnerabilidades hoje. Hoje faz muito mais sentido enganar um diretor de uma empresa, um gerente, que está participando do processo seletivo, do que mandar para ele o link falso de alguma coisa, porque se for uma empresa estruturada, ela vai ter um sistema anti-phishing, um sistema de segurança. Então, vale muito mais a pena eu saber o nome, o e-mail daquele gestor, eu entender que horas ele entra no trabalho, qual é o carro dele, né? Em que sala que ele trabalha, qual a colocação de sala dele. Faz muito mais sentido para aplicar golpes de engenharia social que ajudem o criminoso a se infiltrar na empresa, né? Lembrando aquele caso de infiltração, de persistência de 2 anos, todo dado é importante para os atacantes para entenderem como pessoas-chaves, né, na empresa funcionam e se dedicam e se expõem. Então é muito importante no processo seletivo ter essa documentação. Isso cria o que a gente chama de comportamento condicionante. Então assim, quando você vai numa empresa e no processo seletivo você tem que assinar um documento de NDA, tá certo que ninguém vai ler aquele documento. Digamos que ninguém leia. Mas o colaborador sabe, o candidato sabe, que só dele estar assinando um documento no processo seletivo, ele sabe que lá a coisa é diferente. Ele sabe que não é tão simples assim. Isso condiciona ele a tratar com mais respeito as normas de segurança da empresa. Depois ele passa para o processo seletivo. Ele acabou de passar para uma segunda etapa, digamos.
ele vai assinar mais um documento, e esse documento vai dizer, basicamente, que ele se compromete a não divulgar como o processo seletivo se desenvolveu e quais informações foram fornecidas a ele para que ele conseguisse se mostrar apto à vaga. Porque nessa etapa o gestor vai conversar com ele, por exemplo, e vai dizer, olha, aqui você vai trabalhar com isso, tem um sistema assim, esse sistema funciona assim, assim, assim. Então, quando ele recebe esse grupo de informações, se ele for uma pessoa mal intencionada, ela vai se condicionar e se estruturar melhor durante o ataque dela, né, durante o comportamento dela, para entender que ela não está entre leigos e perdidos, né? A gente costuma dizer que a ocasião faz o ladrão, e isso é muito verdade em segurança. As empresas, elas não entendem que elas estão entropiando a própria segurança. Assim como elas entropiam em gestão, você precisa, dentro de uma organização, tem esse nome de organização porque você organiza e você não organiza só uma vez. Você organiza, repete. Com segurança é a mesma coisa. Você precisa fazer esse trabalho frequente de condicionar as pessoas ao melhor caminho de gestão, né? Ao melhor caminho de organização. Então tem que organizar a segurança também. Então, durante o processo seletivo, toda a documentação a gente acompanha, sugere, orienta. Não dá para dizer, diferente de um processo onde o teste de segurança acontece, então eu te entrego um teste de segurança e digo, olha, tem que corrigir isso daqui. Iago, não tô com time, não consigo. Se vira e corrige. Entendi. Você quer não ser hackeado? Funciona corrige. desse jeito. Né? Não tem meio termo. Vamos deixar para o mês que vem. Se amanhã você for hackeado, a responsabilidade vai ser sua e nossa. Então corrige. Quando a gente fala de condicionamento de processo e de cultura, é o inverso. A gente sugere o melhor caminho e cabe à empresa se posicionar. Porque senão, a gente faz o contrário. De novo, a gente não entende quem é a empresa, a gente desumaniza a empresa, a gente tira a pessoa de dentro dela, do que ela é, para ser algo que ela não é. E quando ela não é algo que de fato ela é, às vezes ela esquece, né? Ela não consegue atuar o tempo todo. Por mais que ela se coloque numa posição de estou trabalhando e eu preciso fazer isso daqui, as pessoas elas tendem a voltar ao seu normal durante o dia. Isso é muito interessante. Inclusive, cabe até um adendo de um caso de diretor que ele era altamente qualificado, altamente exigente, só que só no trabalho. E quando ele ia para casa, ele era um desleixado. Ele não se arrumava, ele não se cuidava, ele não tomava banho, ele era preguiçoso. Os compromissos todos dele, da vida pessoal, eram todos perdidos. Ele era um cara muito atrasado. Ele era uma pessoa que, quando ele começava a falar da vida pessoal dele nas reuniões com o board, era piada o quanto esse cara era uma bagunça. Só que na empresa ele era outra pessoa. A mesa dele era sempre limpa, ele era altamente exigente, o prazo com ele era lei. Aconteceu que esse cara ele foi hackeado em casa. Putz. Hackearam o roteador dele, porque a senha dele era admin. Sério. Gente, a senha... não coloque senha 1, 2, 3, 4, mudar. Por Data favor, de nascimento. tá bom? Sim, 1, 2, 3, 4 mudar não é senha. Não é feita é. para você olhar 1, 2, 3, 4 e mudar em seguida, tá bom? É um lembrete, mude a sua senha. E aí, a senha dele do roteador era admin. O que um hacker da NASA precisou fazer? Chegar perto, primeiro descobrir onde ele mora, seguir ele até em casa, saiu do serviço, descobriu o carro dele, seguiu ele até em casa, descobriu a rede do Wi-Fi da casa dele, bateu o IP do roteador da rede dele, chegou no IP, descobriu a rede do IP, chegou na área administrativa do roteador, trocou a senha do Wi-Fi, mudou o protocolo de encriptação do tráfego da rede e conseguiu captar todos os pacotes que ele passava na rede. Imagina uma tubulação de cano, onde tudo que passa na tubulação, o cano é de vidro. Você consegue ver o que está passando. Então, quando você vai fazer login no site, era possível ver a senha, era possível ver o usuário, né, entender o que estava passando ali.
Tem um programinha bem interessante para isso. E ao fazer isso, esse diretor trabalhava muito em casa. 2, 3 dias por semana só ali na empresa. Aconteceu que da casa dele, do IP dele, a empresa foi roubada, e roubada em milhões. E esse diretor, ele ficou 2 meses tentando esconder isso da empresa, porque ele descobriu. Nossa. Porque ele era o diretor de tecnologia da empresa. Entendeu? Ele era o diretor de tecnologia da empresa. E vacilou. Ele era o diretor de tecnologia da empresa. Então, ele descobriu, ele não tentou acobertar, mas ele tentou resolver o problema, primeiro na casa dele, e depois ele tentou explicar como isso aconteceu, dizendo que a partir do serviço ele tinha sido hackeado, ou seja, a empresa não era segura, e pelo que a empresa não era segura, foi possível chegar na casa dele. Só que a empresa tinha contratado a gente. E aí deu ruim para ele, infelizmente. Por quê? A gente não foi olhar a empresa, a gente foi olhar as pessoas da empresa. Eu fiz uma reunião com um board, numa mesa como essa aqui, e antes da reunião as pessoas já brincavam que na empresa ele nunca se atrasava. Eu perguntei por que na empresa ele nunca se atrasa. Eu falei, porque na vida real dele, na vida pessoal, é uma bagunça. Eu falei, E aí na reunião eu falei, olha gente, a gente não vai falar de vulnerabilidade nenhuma, a gente vai falar de como é que a gente é na vida real da gente. E eu comecei por mim, eu falei, em casa eu sou assim, pra deixar as pessoas mais à vontade, né? Nada melhor do que falar da gente primeiro, pra deixar as pessoas mais à vontade. Chegou na hora dele, ele travou. E ele travou porque ele viu, assim, a empresa já tinha sofrido incidente, já tinha sido roubada. Ele, inclusive, foi contra a nossa contratação, foi super difícil passar no processo seletivo, assim, entre as empresas que estavam. O CEO da empresa fez questão de contratar porque me conhecia pelo LinkedIn, pelas redes sociais. Ele disse, não, a Decrypt vai ser contratada e acabou. Não quer contratar a Decrypt, contrata a Decrypt mais uma outra empresa, mas a Decrypt vai ser contratada. E aí, quando chegou na hora dele falar, ele falou assim, olha, eu tô organizando melhor a minha vida porque eu tive alguns problemas em casa e tal, e eu percebi que eu estava demandando tanto aqui no trabalho que não estava sobrando energia para me organizar em casa. Energia minha mesmo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, vamos fazer o seguinte, todos vocês levem o computador de trabalho de vocês para casa e liguem o computador. Não precisa fazer mais nada, abram a tela e deixem lá. Que todo o resto a gente faz. A gente fez, a gente ativou a câmera dele, o microfone, ativamos tudo, monitoramos. E aí quando ele foi abrir o computador, sentar no computador para trabalhar de casa, eu abri o microfone dele e falei com ele pelo áudio. Falei, Fulano. Joãozinho, né? Fulano, dá uma olhada aqui que eu tô acessando o seu banco, tá bom? Sua conta do banco, eu tô acessando aqui, eu vou acessar na tela. E na hora que for digitar a senha, você não digita, tá bom? Porque eu vou digitar. Na hora ele começou a chorar, ele entrou em choque, ele entrou em desespero na hora. E aí eu conversei com ele pelo áudio, falei, olha, eu tô na porta da tua casa, tô aqui na frente, vou entrar aí, vamos conversar se você deixar. E aí ele me contou o caso. E aí sim começou a fazer sentido. Ele falou, cara, eu tô há 3 meses aqui já tentando arrumar isso daqui. E eu não sei o que fazer mais. Eu falei, você não sabe o que fazer? Lógico que você sabe, você não estudou pra isso? Não, eu tive um semestre de segurança só. Falei, olha, se você teve um semestre, ainda teve muito. Tem gente que não tem nada, tem gente que nem se preocupa em estudar. E aí o trabalho a partir de então foi demonstrar para a empresa que ele tinha sido vítima. É lógico que ele, no fundo, foi vítima dele mesmo. Porque quanto a comportamento, é ser vítima de si mesmo, né? Só que como que o criminoso entendeu que ele era uma pessoa dessa forma? Se você vai investigar isso, você chega no ponto de investigação para fazer o caminho inverso e a gente parece que a gente gosta de investigar essas coisas, né? Como as coisas acontecem, como se desenvolveu. A gente entendeu que todos os diretores foram atacados. Só que nenhum diretor, nenhum deles, caiu nos ataques de phishing, nos links específicos. O único diretor que teve o comportamento de ir lá na caixa de spam e clicar e abrir um e-mail na caixa de spam era ele. Ele era uma pessoa tão confiante
que ele entendia que ele sabia ver um e-mail quando ele era spam. Sabe quando você olha o e-mail e você vê que o e-mail tá bonito, tá lindo, é igualzinho, mas aí você clica em quem mandou o e-mail para você, né, no remetente do e-mail, e tá o endereço de um site bem estranho, você fala, esse e-mail é estranho. Ele achou que ele conseguia não clicar no link que estava no corpo do e-mail, porque ele era um diretor de tecnologia. Só que o phishing começou quando ele abriu o e-mail. Quando ele abriu o e-mail, o computador, o navegador dele, disparou um script específico que instalou na máquina dele. Porque não, a máquina dele não tinha antivírus, porque ele era um diretor de tecnologia. E como diretor de tecnologia, ele testa muitas tecnologias, ele testa muitos sistemas. E geralmente esses sistemas conflitam com os antivírus. Então, o que um diretor de tecnologia da posição dele fez? Pegou o computador, tirou o antivírus, tirou todos os níveis de segurança e na hora de abrir os e-mails, ele foi lá na caixa de spam, ou seja, um e-mail, uma caixa específica que o serviço de e-mail super seguro disse que era spam. Spam, não abra spam, não abra a caixa de spam. Se alguém te mandou um e-mail e caiu no spam, peça para a pessoa mandar um e-mail de novo. Caiu de novo na caixa do spam. Peça para a pessoa resolver o problema de envio dela. Se está caindo na caixa de spam, não tem um problema com o seu e-mail. Seu e-mail está ótimo, está seguro. O problema está em quem está enviando o e-mail. Quer dizer que o servidor daquela pessoa não está seguro. Quer dizer que o servidor de e-mail daquela pessoa já enviou outros spams. Quer dizer até que outras pessoas que receberam e-mails desse servidor já reportaram que receberam spam dele. Então não abra. Ele foi lá abrir o e-mail. Quando ele abriu, tomaram de assalto o navegador e o computador dele. E reverter esse processo foi muito complicado. Então, assim, resumindo, a gente poderia dizer que trabalhar com processo seletivo e gestão de segurança no processo seletivo envolve condicionar as pessoas a um processo seletivo que passa por segurança. E quando passa por segurança, a pessoa ela entende que, eu não estou em uma empresa comum. Isso daqui não é a casa da sogra, né? Isso daqui é um ambiente onde as pessoas se preocupam com como eu me preocupo com segurança. Faz parte do processo seletivo demonstrar que eu me preocupo com segurança. Assim como faz parte do processo seletivo demonstrar que eu sou uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa com a atitude certa para trabalhar naquela empresa, quando a empresa questiona o colaborador sobre como ele trata a segurança no processo seletivo, ele está selecionando um outro tipo de profissional. Por isso que a gente insiste em ajudar. A gente insiste não em obrigar, como no caso do teste de segurança, e dizer, olha, ou faz. Não, recomendamos que vocês façam. Sigam isso daqui. E a empresa cabe justificar dizendo se aceita fazer ou não. Muitas empresas não têm aceito, porque hoje em dia a gente tem um dilema muito grande com assédio. Assédio moral virou um tema muito sensível nos setores de contratação. Então, até que ponto você pode exigir de um candidato? Até que ponto você pode discriminar um candidato? Por exemplo, a gente tem um processo chamado background checking. Então, eu vou checar o contexto do colaborador. Antigamente, se consultava antecedentes criminais de uma pessoa para saber alguma coisa, né? Se essa pessoa é um ex-presidiário, se essa pessoa responde na justiça, se essa pessoa está sendo procurada pela justiça ou não. Hoje em dia tornou-se pejorativo, discriminatório, consultar um antecedente criminal de uma pessoa, porque a pessoa pode estar em outro caminho na vida. Antecedente é antecedente, é o que você fez no passado. Não é o que você está fazendo, não é o que você vai fazer. E a contratação é sobre o que você vai fazer, né? Mas é muito mais sobre entender qual é o contexto desse colaborador. Então, não tem a ver com pesquisar antecedentes criminais. Muito pelo contrário, tem a ver com as experiências comprobatórias do que esse colaborador fez. Quando ele entra numa empresa e todo o check-in dele é feito, esse profissional entende que, poxa, eu não posso ser assim, eu não posso ser assim, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, porque eu vou concorrer numa empresa que tem esse nível aqui. Isso condiciona os profissionais. Acaba sendo limitante?
acaba. Mas, por exemplo, a gente no background check, a gente seleciona profissionais e separa profissionais que já trabalharam em empresas que sofreram incidentes cibernéticos. E entrega isso para o pessoal de RH dizendo, olha, esse candidato aqui, ele passou pela empresa tal, no ano tal, nesse ano, nesse mês, a empresa sofreu um incidente cibernético. Você tem uma oportunidade ou você tem um risco na sua frente. Você quer contratar um profissional que já viveu esse incidente, que aprendeu com ele, isso seria uma oportunidade. Ou você quer contratar um profissional que viveu o incidente, passou pelo incidente, causou o incidente, e você não quer ter esse tipo de incidente, você tem um risco. Cabe ao RH avaliar. Geralmente o RH diz, eu não sei, eu não sei. E aí a gente tem que ir para a entrevista também para conversar com esse profissional. Para entender todo o caso. Entender como ele viveu. E na maioria dos casos, os relatos que a gente escuta, e é escutar mesmo, sem julgar, são profissionais que passaram por incidentes que transformaram eles, transformaram a vida deles. São incidentes em que a pessoa relata que temia pela empresa fechar. Então, assim, geralmente é positivo essa avaliação. É muito bom. Então a gente acompanha assim o processo todo, depois os documentos de entender como o profissional deve trabalhar, né, os descritivos de trabalho. A gente separa, por exemplo, os sistemas que a empresa usa e constrói uma série de documentos instruindo o profissional a como configurar e gerir a segurança daquilo. A gente constrói uma série de protocolos para resposta a incidentes também. Então, poxa, tive um incidente de segurança com o meu computador. O que um profissional que trabalha no comercial precisa entender daquele protocolo? Não deveria ter um setor de segurança para assumir a partir dali? Mas a gente sabe que naquele computador, naquele primeiro atendimento, quem é que vai fazer a primeira resposta? Quem que vai reagir ao incidente? Quem é que vai ver a senha, a tela travada ali? Vai ser o próprio colaborador. Ele precisa saber qual que é o primeiro passo e o próximo passo a ser tomado a partir do momento que ele identificar que tem uma coisa errada com o computador dele. Então a gente produz esses documentos e também ajuda a condicionar a cultura da empresa, treinando o pessoal, fazendo workshops, a gente acompanha isso. Isso faz parte do que a gente chama de segurança preventiva. A gente precisa preparar as pessoas. Não adianta entregar um monte de sistema lá, travar todo mundo e tratar todo mundo como criança que não sabe mexer em um sistema e precisa ser travado. Né? Se você tem muita trava numa empresa, quer dizer que você tem muito pouca maturidade. Você treinou e você ensinou muito pouco. Você proibiu muito e você ensinou pouco. O profissional ele fica limitado, ele produz menos. Ele não se engaja na empresa, ele se sente preso trabalhando. É como se fosse um cachorro preso numa coleira. Né? Quem é feliz preso numa coleira? Não é ninguém. Então, é a mesma coisa com o colaborador. Então, faz parte do nosso trabalho muito mais focar nas pessoas e ajudar elas a entenderem como funciona a segurança que vai proteger elas, né? E não limitar elas, né? Entendi. E quando a gente fala, né, você contou a história do diretor, então a gente entende, obviamente, que antes de um CNPJ a gente tem um CPF. E você pode dar algumas dicas para o pessoal de como se proteger em casa? Coisas básicas, ter o antivírus, como escolher um antivírus adequado, a questão do e-mail que você falou também da caixa de spam. Olha, eu começaria dizendo assim, além daquela dica muito básica, a primeira é, tudo que você usa tem um sistema de segurança. Tudo que você usa tem um painel de segurança. Vá lá, configure tudo que precisa ser configurado. Segundo ponto é, pesquise sobre a segurança, o nível de segurança dos aplicativos, dos sistemas que você usa. As pessoas hoje, elas param um tempo para pesquisar, para ler as páginas de recomendação, os comentários de avaliação dos aplicativos, para saber se aquilo é bom, se aquilo funciona, se aquilo é confiável. As pessoas até pesquisam assim, site tal é confiável? Muito mais pelo risco de golpe, muito mais pelo risco de perder alguma coisa que talvez elas nem saibam o que vão perder. Só que as pessoas não se perguntam, não pesquisam sobre a segurança daquilo dali. E na dúvida, pergunte para as pessoas, pergunta para mim, pergunta para a gente, pergunta por quem trabalha de segurança. Esse aplicativo é confiável, é seguro? A simples pergunta sobre um aplicativo e sobre um sistema ser seguro é muito importante e pode separar você de usar um sistema que vai te entregar uma facilidade e não é tão seguro, de um sistema que vai te entregar a mesma facilidade e é seguro. Então,
o segundo passo, depois de configurar, né, as determinadas configurações de segurança de um aplicativo, de todo aplicativo que você tiver, é pesquisar sobre a segurança daquilo que você vai instalar. O terceiro passo e é uma tendência muito boa e muito importante, não pode existir nenhum sistema que você faz login e senha sem autenticação multifator, sem MFA. MFA é a palavra da moda, né? O antigo 2FA, né? Então, a autenticação de multifator, ela é muito importante porque ela junta 3 fatores muito importantes para saber se aquela senha e aquele usuário, aquele dispositivo e aquele login estão logados no lugar certo, da forma certa, com o dispositivo certo. Dá subsídios para o dono do sistema entender se existe um comportamento anômalo ali. Se você está no sistema logado em São Paulo, não tem como no mesmo instante você estar no Amazonas, usando o mesmo sistema pelo mesmo lugar. A autenticação multifator dá esse processo para você. Ela junta um algoritmo de conta de hora, né? É um algoritmo que vai variar de acordo com os segundos que estão rolando no relógio, determinado relógio, e ela vai gerar um código específico para você. Se esse código, por exemplo, estiver desincronizado, se o seu relógio, por exemplo, estiver diferente do relógio do time zone, da região onde você está no mundo, o dispositivo de multifator não vai funcionar. Então, fazendo a conta inversa, se você usou um código de autenticação de multifator e esse código funcionou, ele te coloca em uma posição específica, numa hora específica de acesso e te confirma que aquela hora e aquele lugar logado é o correto. Quando outro login é feito usando um outro código de uma outra região, se você cruzar as duas regiões, tem que dar a mesma conta, tem que dar o mesmo algoritmo. Então ajuda contra a falsificação de login, contra o que a gente chama de um usuário passar a senha para outra pessoa. Porque se você usa só usuário e senha, o que você tem? O mesmo usuário logando de vários lugares no mesmo instante, né, de várias regiões. Então, dá meio para que você consiga, de repente, logado no painel, entender quantas pessoas e quais pessoas estão logadas que você quer desativar, que você quer desligar. Então, bloqueia, ainda que a sua senha vaze, né? Em curtos termos, quando a sua senha vaza, quando alguém vê você digitando a sua senha, quando você compartilha a sua senha, não coloque em risco tanto a sua autenticação, porque o multifator dá esse cruzamento de hora e de lugar para você e dá esse passo a mais de segurança. Todos os aplicativos que não têm autenticação multifator não são seguros, não servem para serem utilizados. O que tem acontecido é que a maioria dos aplicativos tem autenticação de multifator, só que ninguém configura. Né? Joga para SMS, né? As pessoas têm preguiça, as pessoas usam SMS. SMS, no Brasil, eu vou dizer que é bem particular do Brasil. Não faz sentido usar aplicativo sem autenticação de multifator. Ok, não faz sentido, não é seguro usar autenticação multifator com SMS num país onde as operadoras de telefonia não têm rastreabilidade e demonstração, né? Demonstrabilidade, ou seja, habilidade de demonstrar e habilidade de rastrear quem operou as linhas e os titulares das linhas. De modo em que, se o seu número ele sair do seu chip e ir para um outro chip, e se isso acontecer muitas vezes, a operadora vai ter um trabalhão quase que impossível de conseguir rastrear quem fez, como fez e por que fez aquilo dali. Muitas vezes até acaba aparecendo como inconsistência no sistema deles. Então, como isso não é tão transparente no Brasil e não é tão controlado, não é nem regulamentado, por exemplo, a operadora faz o que quer do seu chip, porque na verdade é dela, né? O chip é dela, você só está alugando aquilo dali pelo tempo que você paga, né? Não faz sentido você colocar a autenticação de multifator numa operadora. Faz mais sentido você colocar essa autenticação no aplicativo, que vai ter um algoritmo de acordo com a sua região, o seu horário, e ele vai gerar para você um novo PIN, um novo código daqui a tantos segundos, e esse código vai ser único, né?
Indo mais a fundo, não se compartilha o QR Code do aplicativo gerador de código. Assim como não se compartilha a senha, não adianta você gerar autenticação de multifator e você printar a tela do QR Code ou você compartilhar aquele código de geração do QR Code. Existem aplicativos hoje que te ajudam a controlar isso, mas o código de multifator ele é intransferível, só você pode ter. Existem aplicativos hoje, antigamente não, quando surgiu não, e era o principal problema desses aplicativos geradores de código. Quando você perdia o celular, você perdia o código. Sim. Ele não restaurava, ele não sincronizava em lugar nenhum. Existem aplicativos hoje que você cria uma conta, ele faz um backup na nuvem, esse backup é encriptado, essa conta tem um PIN, então você precisa lembrar a senha para poder abrir o gerador de código. Essa senha é um PIN, né? Proteger senha com senha é seguro, né? É muito mais seguro você proteger em 3 camadas uma senha, ou seja, com seu rosto, biometria, com código, né? E depois com um PIN específico, do que você só deixar para receber em SMS, esse SMS ser desviado para um outro número, um outro chip, um outro dispositivo, você nunca receber aquilo. E é engraçado, é interessante porque nos bancos hoje, todos os bancos brasileiros, alterar algum dado pessoal implica receber um código de confirmação, uma dupla confirmação que a gente chama. A primeira seria quando eu clico lá no botão de salvar, então vou alterar o meu celular, o meu e-mail, eu confirmo e depois eu preciso receber o e-mail. O e-mail e o telefone, eles acabam sendo notificados no antigo. Então, para eu trocar o meu celular por um celular novo, eu vou receber um código de segurança no meu celular antigo. Os números pré-pagos no Brasil, se você fica 4 meses, 3 meses, dependendo do operador, até 6 meses sem colocar crédito, você perde o número porque nunca foi seu, né? Sim. Eles dão para outra pessoa, fica por um período congelado aquilo, 2, 3 meses, até 1 ano, depois de 1 ano eles dão para outra pessoa. Pode acontecer de outra pessoa receber o seu número, e aí quando você vai alterar, você não consegue trocar. Mas o ponto mais importante não use no banco o seu número de celular que você passa para as pessoas. A gente chama isso de número de segurança. Então, o seu número que você tem no WhatsApp, que você tem nos dispositivos de mensagem como um todo, ele é um número público. As pessoas têm esse número. Esse número ele pode ser tanto alterado, né? Podem enganar alguém no banco, ligarem no banco, se passando por você, com algum dado, alguma informação sua. Alguém do banco pode ser... As pessoas elas não são invioláveis, elas são enganáveis e manipuláveis. Alguém pode ligar no banco, por exemplo, como a gente já viu, com um bebezinho no fundo chorando, com trânsito, criando toda uma situação de pânico para acelerar, para convencer a pessoa, o operador do banco do outro lado, que ele precisa daquela alteração. A pessoa troca o celular, né, do cadastro por um número específico e acabou. Então é muito importante ter um número que ninguém conhece, pelo menos nos bancos. Isso serve também para e-mail, né? Também, em e-mail é muito importante as pessoas lembrarem que o e-mail é gratuito. Você não precisa, como na linha, você não precisa pagar uma mensalidade, recarregar direto. Cria um e-mail dedicado, pode ser um e-mail gratuito mesmo. Cria um e-mail dedicado e usa só para suas contas do banco. Cria um e-mail dedicado e usa só nas suas lojas virtuais. Quando você receber aquele e-mail de promoção do banco, lá na sua caixa de e-mails de lojas, né, virtuais, você sabe que tá estranho, você sabe que é golpe, porque, se você usa o e-mail de banco no banco, lá só é para chegar e-mail do banco, não é para chegar e-mail do banco na sua caixa de e-commerce. Então, separe a sua vida assim. Hoje no celular é possível alternar entre os e-mails, então não dá tanto trabalho, né? E muito importante ter um e-mail de segurança para os bancos, ter um número de segurança para os bancos. Dificilmente, muito dificilmente, você vai ter um problema de segurança com o banco se você fizer isso. A gente está falando de pessoa física, né? A gente está falando para as pessoas como se proteger. E eu queria saber de você quais são os últimos casos e incidentes às pessoas físicas, né? O que está acontecendo aí no mundo que você está vendo bastante? Olha, a gente tem 2 principais casos, né, atualmente. A gente tem casos de pessoas que têm as contas praticamente zeradas, que são golpes de Pix, ou seja, o celular da pessoa, o computador, ele é levado
a uma situação em que, a partir de um clique em um link, a partir de um processo muito simples, um Pix é feito. E esse Pix é tão automático que a pessoa não percebe que está fazendo um Pix. Isso está muito comum. Então, como que acontece essa estrutura? As quadrilhas, elas criam basicamente centrais telefônicas. Que absurdo. Elas separam uma sala. São jovens universitários, são pessoas que entendem muito de tecnologia. Até porque entender de tecnologia hoje só basta usar, né? A tecnologia se ensina por si, né? Não sendo muito avançada, todo mundo sabe como um aplicativo de banco funciona, como um celular funciona. Então elas criam centrais telefônicas, basicamente, e começam a mandar uma série de SMS sobre todos os bancos, até a pessoa cair no banco dela. Esses SMS, eles dão a notícia que está acontecendo alguma coisa de errado com a conta delas e que elas precisam ligar em um número. Acabamos de bloquear a sua conta por medida de segurança, sua conta do banco X. Se chega no banco que a pessoa não tem conta, a pessoa fala, é spam, né? Se a pessoa não tem o número de segurança, ela sabe que aquilo dali de fato pode ser verdadeiro, ela pressupõe que seja verdadeiro. Então ela liga no número. Só que quando ela ligou para a central telefônica. E daí da central telefônica, eles falam, senhor, por gentileza me confirme o seu telefone, eu vou te mandar um SMS com um link, esse link vai desbloquear a sua conta. Veja que a pessoa ela nem acessou a conta para saber se está tudo bem. Ela já foi direto no SMS. E eles mandam esse link para a pessoa clica no link, esse link é de uma aplicação que usa uma tecnologia de API, que a gente chama de API, onde é possível manipular uma conta, que é a conta da vítima, através de alguns comandos. Então, a partir de uma segunda aplicação, uma aplicação criminosa, por um consentimento que a vítima dá na conta dela, ela acaba liberando a transação de Pix, ou seja, tecnicamente falando, né, consome-se a API do banco, usando a autenticação do titular da conta para transferir aquele dinheiro. Ou seja, o criminoso cria uma aplicação para manipular a conta da vítima e a vítima só precisa confirmar com as credenciais dele. Ele precisa logar no aplicativo e confirmar o pagamento. Esse golpe está muito comum. As polícias, esse é um trabalho de polícia, as polícias têm um desafio muito grande pela frente. Não dá tanto trabalho ir atrás dessas quadrilhas. O problema é que elas são muitas e elas são muito dinâmicas, elas mudam muito, né? Mudam de lugar, mudam de região, mudam o golpe, mudam o número. Tem quadrilhas que mudam o número quase todo dia. Então aquele 0800 que chegou ali não existe mais, aquele 0300, aquele número e tal. Um outro tipo de golpe e muito comum é o golpe do falso boleto ou golpe da falsa dívida, que é o quê? As pessoas elas estão muito endividadas e basta que ela tenha de fato uma dívida em uma empresa tal ou em banco tal, que ela recebe uma oportunidade de quitar aquela dívida de um jeito muito simples e muito barato. E aí ela acaba entrando em negociação com um escritório, um falso escritório, que é o escritório se passando por um verdadeiro escritório de gestão de dívida. Então, como é que funciona no Brasil? Acho que no mundo também é assim. Quando uma empresa tem um monte de devedores e ela virou o ano fiscal dela, ela contabiliza aquilo como prejuízo, vende aquela dívida para uma outra empresa, que é uma assessoria de cobrança. Essa assessoria de cobrança monta um telemarketing e contrata pessoas para ligarem para os devedores e negociarem essa dívida, de modo em que o desconto da dívida serve para poder limpar o nome dela, para tirar a negativação do nome dela, e a empresa que comprou essa dívida fica com a diferença do lucro. É um mercado bem estabelecido. A questão é que as pessoas se condicionaram tanto a esse mercado que faz sentido receber ligação de um monte de empresas se passando pela dona daquela dívida que não é mais a empresa original que você comprou. Então, o que tem acontecido é que todo dia as empresas fazem acordos, mas nem todas as empresas, nem todos os acordos, aliás, eles são feitos pelas empresas reais, as empresas autorizadas, as empresas que compraram a dívida.
Esse é um problema muito sério para se resolver. E como que a pessoa se protege disso? Se você receber uma proposta de dívida para quitar, a primeira coisa que você tem que fazer não é entrar em contato com a empresa que te fez a proposta. É entrar em contato com o banco ou com a empresa que você deve originalmente e perguntar se aquela empresa que está entrando em contato com aquele número está autorizada a negociar em nome daquela empresa, porque é uma negociação em nome. O operador ele precisa dizer, olha, estou ligando em nome da empresa tal, por conta de uma dívida que o senhor fez, a senhora fez no dia tal, né? Então, isso é muito importante. Essa dupla confirmação, né? A primeira confirmação seria dos dados da empresa, pega os dados da empresa, ou vê o boleto, ou vê o e-mail, e liga na dona da dívida, para quem você deve mesmo. E aí essa empresa vai te confirmar, dizendo, olha, de fato essa empresa aqui pode operar com a gente, esse CNPJ aqui, tal. E aí o que precisa ser feito é, quando você liga de novo na empresa que te mandou, se for verdade, e aí você confirma se os dados que a empresa original para quem você deve batem com os dados que a empresa de cobrança está te passando. Porque ainda tem casos que eles se passam por empresas verdadeiras que devem. Então, a empresa X é autorizada a negociar em nome do banco tal. E aí os criminosos copiam o nome da empresa X e se passam por essa empresa. É muito comum. Então é muito importante essa preocupação em checar, porque às vezes você paga a dívida, mas você não está pagando uma dívida, você está pagando um golpe, né? Entendi. E quando essa pessoa, ela cai nesse golpe, qual seriam as primeiras medidas para ela tomar? Ela precisa fazer um boletim de ocorrência? Você aconselha a pessoa a já mexer em todas as senhas? Para golpe, né? Existe uma diferença entre golpe e hacking, né? O golpe é quando a pessoa ela é levada ao engano e é um processo muito mais calcado, né? Na tomada de decisão. Então, o golpe é o criminoso oferecer uma vantagem, essa vantagem ser tão interessante que você não se questiona se aquilo é verdadeiro o bastante, você acredita naquilo, é enganado e é levado ao erro de se colocar em risco por algum motivo, né? No hacking, você, ainda que seja enganado, muito da ação é do lado do sistema e pouco do seu lado. Para os dois casos, é muito importante sempre a vítima fazer um boletim de ocorrência e confiar na polícia. A polícia é a primeira defesa, eu diria que até a única defesa, contra crimes cibernéticos. As pessoas elas acreditam em sistema, elas acreditam em tecnologias, elas acreditam em magia, elas acreditam na dica do Iago, mas elas não acreditam na polícia. A polícia trabalha muito. A questão é que os crimes, eles são muitos também. E a polícia trabalha com uma priorização porque ela é limitada. Então, se a pessoa ela é hackeada e ela não tem a paciência de fazer um boletim de ocorrência, ela está contribuindo com o criminoso que acabou de roubar ela. Ela está ajudando aquele criminoso. Então é importante fazer o boletim de ocorrência sempre. Tenha a esperança de que o escrivão vai receber aquele boletim, vai juntar numa estatística, vai fazer um estudo, vai chegar no delegado e dizer: doutor, vamos investigar todos esses crimes aqui porque vai valer o nosso esforço. Foram tanta gente, tantas pessoas roubadas, né? A polícia está muito interessada. A polícia é a única defesa que a gente tem real. Por quê? Os criminosos são muitos, mas o criminoso ele faz uma conta muito interessante de esforço vezes ganho. E se ele se esforçar pouco e conseguir um ganho muito alto, ele comete o crime e ele repete muito. E essa repetição gera a estatística que a polícia precisa. Então, o trabalho do cidadão é fazer o boletim de ocorrência e confiar na polícia. Por mais que a polícia tenha suas ressalvas, por mais que não tenha muitas vezes retorno, por mais que não seja investigado, trata-se de contribuir para que a próxima vítima também não seja roubada, né? Outro ponto importante, primeiro passo, então, é fazer o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência tem que ter data, hora, lugar, porquê, como, né? Esses predicados têm que ser lembrados, né? Os advérbios e predicados têm que ser lembrados. Valores. É muito importante, depois de sofrer um golpe, explicar como foi enganado. As pessoas geralmente elas têm vergonha de contar
e explicar o que levou elas a tomar aquela decisão que dá para elas aquela vantagem. Outro ponto muito importante é que a pessoa, depois de sofrer um golpe, ela tenha em mente que o criminoso estava pronto para ela. Isso é muito importante. As pessoas, elas se sentem vítimas e vitimizadas, burras. Elas se sentem menos, né? Existem dois momentos, né? O da arrogância e o da queda. Da arrogância eu sei de tudo, eu entendo tudo, eu me protegi de toda forma. E da queda eu sou burro, eu não entendo, eu sou vítima, eu não consigo. Só que o criminoso, ele tá pronto para mapear até as respostas. Tem quadrilhas que eles montam uma matriz de prováveis respostas de acordo com as negativas do interlocutor pela chamada, quando ele está aplicando um golpe. Então, por exemplo, se a vítima disser que não tem dinheiro, diga essa resposta. Se a vítima disser que vai pensar, então ele se prepara para aquilo, ele se estrutura, ele se preparou para atacar você, ele te montou uma armadilha. Não tem como você se proteger disso. Tem como você se preparar para evitar que você caia numa armadilha. Que são essas dicas. Pesquise quem está te fornecendo boleto. Vá atrás, se interesse, não sai pagando. Não acredite em super vantagens específicas. Pense mais um pouco, tome 2 dias. Se a dívida levou 2 anos, por que você vai pagar ela de uma vez? Por que você não estrutura, não pensa, não planeja melhor? Esse tempo vai dar tempo de você pesquisar e se estruturar. Contra hacking, contra ser hackeado, a primeira medida depois, né? A primeira medida seria fazer o boletim de ocorrência e tentar explicar ali o máximo que você conseguir sobre como se desenvolveram os ataques. O segundo passo é você entender se esse tipo de hacking ele foi feito tomando os seus acessos ou se o criminoso está manipulando e compartilhando com você esses acessos. Então, quando uma conta, quando um banco, qualquer tipo de acesso ele é roubado, ele é invadido, o criminoso ele tem uma escolha, ele tem uma decisão. Ou ele mantém usando junto com você, porque ele não quer que você perceba, ou ele tira o seu acesso e ele não quer que você recupere. Se o criminoso tirou o seu acesso, não perca tempo tentando recuperar aquele acesso por conta própria. É perda de tempo. E tudo que você fizer vai ser feito para bloquear ainda mais a sua conta, porque para o dono do sistema, para o dono do banco, para o dono da rede social, para a rede social, para os sistemas, o criminoso que está com a sua senha, ele é o usuário real. A sua senha autentica o usuário, o criminoso. Você é quem está de fora. Você tentando recuperar a senha de algo que você foi colocado para fora, sozinho é um desastre. Então vai procurar o dono do sistema, vai procurar o banco, vai procurar a rede social. A gente sabe que o suporte para isso é problemático, a gente sabe que demora, a gente sabe que as equipes de atendimento estão abarrotadas de casos para atender. A gente sabe também que existem muitos falsos positivos. Quando a gente vai conversar com o pessoal que atende casos de contas hackeadas, o que a gente percebe é que 80% dos casos a pessoa se hackeou, ela se colocou para fora da própria conta, ela perdeu a senha, ela trocou a senha e nem viu que ela trocou. É verdade. Ela... Cara, tem tanta coisa, tem gente que assim, a pessoa, ela achou que estava sendo hackeada, na verdade era um outro dispositivo dela que estava usando, e ela foi lá, ativou tudo, entrou em choque, bloqueou tudo, tirou acesso e não lembra, não guarda, não faz backup, não usa cofre de senhas. Então assim, 80% dos casos é gente que se hackeou, se trancou para fora. O que é se hackear? Se trancar para fora da própria tecnologia, 80%. As empresas têm que fazer esse pente fino, entender casos de fato hacking, de fato onde houve roubo de credencial e tratar esses casos. Separar isso dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Então assim, é muito importante entrar em contato com a empresa, ter essa paciência, fazer a comunicação. O boletim de ocorrência vai servir para quem tem página no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, quem tem essas páginas em redes sociais, isenta. Então muitas vezes o criminoso ele rouba a rede social e ele começa a aplicar golpe nos seguidores. Então o boletim de ocorrência ajuda a isentar tudo que foi feito a partir daquele horário, daquela data que está no boletim de ocorrência. Se aconteceu alguma coisa com o meu perfil, quer dizer que os crimes que estão sendo cometidos não foram cometidos
Não fui eu que De fiz. fato, exatamente. Então, o que acontece é que o boletim de ocorrência acaba virando um documento de fé pública. Também, em casos de hacking, é importante fazer um segundo documento, que é um documento mais complicado de se fazer, chamado ata notarial. Esse documento é feito por um escrivão. Você vai até um cartório, contrata esse serviço de ata, o escrivão vai até o teu computador, o teu sistema, a tua empresa e registra com fé pública o que está acontecendo. Então, é como se fosse uma testemunha de fé pública, que todo mundo, que a sociedade acredita que é imparcial, que não está lá para ganhar nada, só o trabalho dele, que é testemunhar, ele vai registrar dizendo, olha, o sistema tal foi hackeado tal dia, tudo que está acontecendo aqui está fora do controle daquela pessoa. Isso é muito importante também para vazamento de dados, vazamento de fotos, vazamento de nudes, vazamento de conteúdo sensível. Se o seu celular vazou fotos de uma pessoa que não é você, ou que é você, e essa pessoa está prejudicada, está exposta publicamente, o que você tem que fazer, além do boletim de ocorrência, é a ata notarial. Por quê? Se amanhã aparece foto da sua esposa, do seu esposo na internet, e a sua esposa, o seu esposo, o seu ex, qualquer pessoa, essa pessoa específica, decide processar você, decide acionar a justiça, você vai ter que responder judicialmente por aquilo dali. Você precisa de um documento atestando que de fato você foi vítima. Tem pessoas que pedem assistência do celular para trocar peças do celular. Então, a bateria do meu celular, tem que tomar muito cuidado com isso. A bateria do meu celular está viciada, eu vou trocar a bateria do celular. Essa pessoa, ela não tem acesso só à bateria, ela tem acesso à memória física do celular. Dentro do celular tem um aparelhinho onde fica gravado ali todos os dispositivos, né? Todas as memórias do celular, todos os arquivos, tudo que é fotografado, filmado. Então é muito importante a pessoa ter essa noção de que se ela foi vítima de alguma coisa, ela precisa registrar o documento. Então, se ela está hackeada e o acesso dela foi retirado, ela precisa procurar o dono do sistema. Se ela está compartilhando o acesso com o usuário, ela precisa fazer 2 movimentos. O primeiro é trocar e atualizar a senha e autenticação de multifator. Isso vai deslogar todo mundo que tiver logado, vai colocar só ela ali. Ela precisa fazer isso trocando o número, colocando o número de segurança e trocando o e-mail. Então, você está logado no sistema, na sua rede social, no seu banco. Você percebe uma transação ou um movimento, uma atividade suspeita. Você vai lá, troca o seu e-mail, coloca um e-mail novo que você nunca usou, que você nunca compartilhou com ninguém. Você troca o número, coloca um número novo que você nunca usou, que você nunca compartilhou com ninguém. Feito isso, você vai trocar a autenticação de 2 fatores e vai trocar o e-mail, a senha. Trocando a senha e a autenticação de 2 fatores, todo mundo vai ser deslogado. E aí você loga de novo e volta a usar. É muito importante explicar aqui. A maioria das senhas de rede social, de banco, elas são roubadas hoje por extensões falsas de navegador. Isso é uma praga, tá? É uma praga absurda. A pessoa ela instala uma extensão que oferece uma vantagem específica. Essa extensão ela funciona como uma lente, lendo tudo que a pessoa está fazendo no navegador. Então eu vou colocar uma extensão para bloquear anúncio, eu vou estar muito em voga, eu vou colocar uma extensão para me dar informações sobre a página que eu estou visitando, eu vou instalar uma extensão para ganhar alguma vantagem. Tem extensões hoje, a gente está pegando alguns casos assim, que as pessoas instalam, até nas empresas, instalam uma extensão porque a extensão ela roda no navegador da pessoa. Então você consegue, com o navegador, instalar a extensão ali. Você não precisa de permissão de administrador do computador. Então o colaborador consegue instalar. Se a empresa não tem um controle lá no servidor de e-mail, da conta de e-mail, a pessoa consegue instalar, o funcionário consegue instalar uma extensão. Essa extensão captura a senha, captura a chave de autenticação de multifator. Então assim, você logou, digitou a senha, e-mail, digitou o código de autenticação de multifator. O site ele vai gerar uma chave de acesso para você, um token. A extensão captura esse token. E a partir desse token é possível logar na sua conta sem... Lógico que depende do site estar vulnerável, depende de uma série de fatores, mas sem precisar digitar senha e autenticação de 2 fatores de novo. Ele pega aquele token, coloca na seção dele lá local, ele cai logado na sua conta. Bonitinho. Então assim, toma cuidado com extensões.
aquela dica de pesquisar sobre a segurança das tecnologias que você usa é muito importante. Descobre aquela extensão, lê a avaliação das pessoas, pergunta, pesquisa se aquela extensão é segura, se pergunta se você precisa instalar essa extensão. Usa extensões específicas, teu computador tem que ter um antivírus. Como escolher um antivírus correto, seguro? Exatamente que eu ia te perguntar. Sabia que você ia perguntar. Como escolher um antivírus correto e seguro? Está no Google. Começando pelo pai de todos, Google. O Google ele dá para você uma série de funcionalidades. A primeira delas é a pesquisa temporal. Ou seja, o antivírus que ele é seguro hoje, amanhã ele não está mais seguro. Os antivírus eles têm um trade-off, eles têm uma troca muito complicada a fazer, que é entregar um antivírus altamente seguro e não travar tanto o usuário, e não destruir o computador, não travar tanto o computador, não ficar ali moendo a computação, né, os recursos de computação do computador e deixando que o usuário não consiga trabalhar, né, impedindo o usuário de trabalhar, danificando as peças, as partes do computador mesmo, porque consome memória, consome processador. Então a pessoa ela tem que pesquisar no Google continuamente qual é o melhor antivírus. Ela vai entrar em 3, 4 sites de avaliações, que são sites específicos que avaliam tecnologias, né? Todo mundo conhece esses sites, né? Não vou citá-los. Pode todos. citar 2. Tecmundo, Tecnoblog, né? É muito legal. Eu gosto muito dos 2. Inclusive, um abraço para vocês. Sou muito amigo de vocês. Tecmundo, Tecnoblog. Eles avaliam muito bem as tecnologias. E se você pegar nesses 2 portais, por exemplo, as avaliações de antivírus que eles fizeram nos 3, 4 últimos anos, você vai ver que vai variar. Por quê? Empresas de antivírus são como empresas farmacêuticas que pesquisam doenças. Eles contratam profissionais pesquisadores de segurança para descobrir como as vulnerabilidades são exploradas, documentar isso, criar uma lista de vulnerabilidades que vira uma assinatura de comportamento no computador. Quando o computador está se comportando de acordo com essa lista de comportamentos, o antivírus diz que aquilo dali é um comportamento anômalo. Ele vai lá e bloqueia aquele comportamento. E aí você tem que entender até que ponto você vai deixar o antivírus fazer isso. Porque o antivírus hoje ele está praticamente morto, né, inútil, porque o antivírus não deixa de ser um programa. E muitas vezes o usuário, por mais que seja alertado pelo antivírus, o antivírus diz, olha, esse programa é um programa potencialmente de risco, está com uma atitude muito suspeita, o usuário vai lá e confirma e diz, não, pode, eu sei do que eu estou fazendo, vai lá. Então, depois de pesquisar o antivírus, é interessante configurar o antivírus. Pesquisou o melhor antivírus nesses sites, testa esse antivírus, geralmente vai ser um antivírus pago, invista em um antivírus pago. O antivírus pago paga essa gente toda que pesquisa essas vulnerabilidades. O antivírus pago não deve passar de R$200 por ano. Existem versões gratuitas. As versões gratuitas elas entregam a proteção básica. Essa proteção básica ela não implica comportamentos anômalos, ela implica ataques que já aconteceram. Então existe uma diferença entre ataques que já aconteceram e eles são conhecidos por uma comunidade de segurança, e um comportamento anômalo que pode resultar em um ataque. Então o antivírus gratuito ele vai ser mais limitado. Então, pague por antivírus, bom. Depois que instalar o antivírus, pode avaliar por 30 dias, testa direitinho, tá bom? Vê se gostou, vê se está travando o seu computador. Configurar o antivírus é muito importante. Antivírus não é instalar, rodar e esquecer lá. Você tem que ter a manutenção pelo menos semanal, gente. Senão, não adianta nada. Você está pagando uma coisa que você não está usando. Exatamente. Ele não vai... ele vai ter a proteção básica, mas ele não vai entender exatamente quando e como ele precisa funcionar. Porque esse trade-off de funcionalidade versus proteção faz com que o antivírus ele venha no nível básico para não travar tanto o usuário, mas dá para o colaborador, para o usuário, a opção dele deixar o antivírus quietinho durante a sua atividade de trabalho. Então, você programa o antivírus, por exemplo, para escanear quando você for dormir, quando você for desligar o computador. É possível e é importante, é bom fazer. Então, poxa, todo dia você vai desligar o computador, programa para quando, antes de desligar, ele fazer um scan para você.
ou quando você for ligar o computador, tem gente que é doida e gosta de passar raiva, né? Liga o computador, ele fica lá escaneando, aí ele usa, né? Entendi. Eu sou uma dessas, né? Eu só consigo Deixa ali trabalhar... ligado e aí você vai fazer outra coisa enquanto ele tá escaneando. Você tá morrendo de pressa, você tá atrasado, você tem que resolver um problema, tá tudo fora do ar. E lá tá lá o computador atualizando e escaneando, né? Esse sou eu. E deixa eu te perguntar, recapitulando dessa questão de antivírus, o antivírus que te notifica que aquele site ou aquele programa é um programa, como que eu posso dizer? Suspeito, Suspeito? malicioso. Isso. Seria um antivírus não adequado? Então a gente tem que optar por antivírus que não faça esse tipo de pergunta ou não? O ideal, o melhor dos mundos, seria o seguinte: um antivírus, ele não deveria dar a opção para o usuário, ele não deveria deixar o usuário decidir o que é malicioso ou não. Senão, você não precisaria do antivírus. Senão, bastaria que você fosse um pesquisador de segurança ultra capacitado, com pós-doutorado, super pesquisador, né? Desenvolvedor de vulnerabilidade, inclusive, para dizer para o antivírus o que é seguro e o que não é. Ninguém é essa pessoa. Dificilmente tem um profissional assim. E ainda que seja um profissional assim, pode ser levado ao erro também, se enganar. Então, um antivírus bom, ele deveria tomar a decisão pela pessoa e dizer, olha só, bloqueia o programa. Se você tentar abrir sozinho por você, usuário, você vai bloquear também. Eu vou bloquear você também. O antivírus deveria ser autoritativo, ou seja, você dá a permissão para ele decidir por você. E esse é o problema. É isso que está colocando fim aos antivírus. Está surgindo uma tecnologia nova, que não é tão nova assim, ela tem 12 anos, chamada EDR, né? Que é basicamente uma evolução do antivírus. É um antivírus em que ele não dá a decisão para o usuário decidir se quer avançar ou não. Ele simplesmente diz, olha, isso daqui é arriscado e acabou, e eu vou te bloquear e acabou. Né? Quer usar isso daqui, vai usar em outro computador. A segurança é mais importante do que a sua conveniência. Essa tecnologia EDR faz parte de uma tecnologia maior, que EDR é Endpoint Detection Response, né? Então, basicamente é uma detecção e resposta de endpoint, tratando esse endpoint como se fosse o dispositivo. Então, o computador da pessoa que tem o EDR é como se fosse um ponto de acesso, né? Conectado a um servidor maior. Esse servidor maior é o servidor do antivírus. Então, existe uma nave-mãe que manda na configuração desse antivírus e é um super usuário, um super admin, que fala até mais alto do que o usuário comum, e ele decide. E lá no fundo, essa nave-mãe é o que a gente chama de MDR, né? Que é a parte de gestão. Né? Então, o MDR, ele faz essa análise, ele é alimentado por pesquisadores de segurança, e hoje, até então, ele tá acessível para a pessoa física já, mas vem muito das empresas. Então, é possível uma pessoa física contratar um EDR com MDR? Sim. É barato? Você chega a custar 10 vezes mais do que um antivírus. Então, estamos falando de R$2.000 por ano, R$3.000. A gente recomenda muito para pessoas que, lógico, que levam segurança muito a sério, mas pessoas que trabalham com computador, né? Empresários, diretores, gerentes, analistas que mexem com dados sensíveis, pessoas que têm muitos problemas com arquivos sensíveis e execuções sensíveis. Eu preciso rodar uma planilha, eu preciso rodar uma base de dados, desenvolvedores também. Então, pessoas que fazem uso mais avançado, que não fazem aquele uso só para consumo de navegador, né? Para isso o antivírus está muito bom, tá suficiente. E nada de rodar 2 antivírus juntos, né, gente? Por favor. Gente, assim, destruição do computador, né? 2 antivírus é como você ter dupla personalidade, né? Um antivírus vai achar que o outro provavelmente um malware. Eles vão destruir a sua computação, vão lesionar toda a parte de disponibilidade do seu computador, e mais ainda, não vão te proteger não, porque um vai anular o outro,
né? Um vai atrasar o outro de executar. Então vai dar um trabalho. Nunca teste 2 antivírus juntos. Testa um, não gostou, remove, instala o outro. E a pergunta que não quer calar. Você atende pessoa física, MEI, CNPJ, empresas grandes? Como que funciona? Eu não atendo pessoa física. A gente já tentou atender pessoas físicas na Decrypt. A gente teve um problema muito sério em atender pessoas físicas, porque muitas pessoas, na verdade, precisam de um psicólogo. As pessoas precisam de um psicólogo, as pessoas precisam de ajuda. Todo mundo precisa de um psicólogo, né? Todo mundo precisa ser ouvido e se ouvir também, né? Muitas vezes o psicólogo serve para a pessoa se ouvir. Por último, ela precisa de um pesquisador de segurança ajudando ela a tomar a melhor decisão. Por último. Então, a gente tentou só contratar pessoas, só ser contratado por pessoas que tinham psicólogo. Não deu certo, não dá para escolher tanto. A gente tentou fazer uma parceria com psicólogos para ajudar e amparar essas pessoas, porque as pessoas sofrem muito, pessoas hackeadas, a vida da pessoa vira um inferno. A pessoa, ela fica tão paranoica que qualquer notificação do celular dela, ela acha que vai ser hackeada de novo, ela acha que está sendo monitorada, seguida. Ela perde a paz dela, literalmente, assim, ela fica uma pessoa tão transtornada. Eu conheço uma pessoa que teve um derrame, um mini derrame, a boca da pessoa ficou torta. Então, assim, a pessoa precisa de um suporte, de um psicólogo. Só que ela precisa antes, durante e depois do nosso trabalho. Então, faz muito mais sentido, a gente acredita muito mais nesse podcast, nesse vídeo, nessas conversas. Nas informações mesmo, né? Isso, no conteúdo, para preparar as pessoas, do que propriamente atender e fazer pela pessoa. Proteger pessoa física implica antes preparar a pessoa. Na empresa você ainda consegue condicionar algumas culturas, mas antes você precisa ajudar a pessoa, você precisa dar um apoio para ela, porque senão ela não consegue tomar as decisões, entende? Então a gente não atende pessoa física, a gente atende micro... Tem o CNPJ, a gente atende. Se você é pessoa física, cria um MEI e contrata a gente, porque daí as implicações do negócio vão entrar na variável de atendimento. Então assim, poxa, o que coloca uma pessoa em risco geralmente é o que a pessoa tem a proteger. Então, se você tem um sistema a proteger, ele tem um risco. Se você tem dinheiro a proteger, ele tem outro risco. Se você tem joias, posses, patrimônio, se você tem dados sensíveis, se você tem documentos a proteger, o que você precisa proteger? Isso determina o grau de risco e como proteger. Quando a pessoa está atrás de um CNPJ, por mais que a gente só olhe a pessoa, o CNPJ ajuda a gente a montar o escopo de proteção para ela ideal, de acordo com o que ela tem a proteger, né? Então, assim, pessoa física, foque muito mais no seu comportamento, em como você entende e nesse conteúdo, né, gente? Porque o Iago tá aqui para passar toda a informação para vocês, coisas básicas que vocês conseguem aplicar ali no dia a dia, para não cair nesses golpes, para conseguir ter a segurança digital aí de forma efetiva. E você deu várias dicas, né? Então, colocando isso em prática, já consegue minimizar bastante os problemas. Bastante, porque assim, a maioria dos problemas de pessoa física, eles envolvem muito mais uma tomada de decisão e um posicionamento. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que já foi hackeada alguma vez, ainda que seja numa rede social, ela tem outro comportamento de uma pessoa que não está nem aí para isso. Então, o comportamento é muito diferente, né? Não queira ser a próxima vítima e saiba que quando você for, e se você for, você vai ser primeiro vítima de si mesmo, das suas decisões e das suas escolhas. Antes de qualquer sistema, né? Não adianta, né, como a gente já falou, colocar um super antivírus e você ir lá e autorizar o antivírus a executar aquele programa malicioso, né? Então a gente vai deixar aí o podcast para vocês ouvirem e se vocês quiserem, e a gente pede com carinho para vocês curtirem, seguir a gente no podcast, tá? E vai ter a parte 2 com o Iago Kim.